Olá, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição dos jovens. Hoje a gente vai mergulhar no conteúdo de sábado, dia 27. É o comecinho de uma nova lição, né? Sempre bom começar um novo tema. E o nosso foco, olha, é Gênesis, capítulo 15, um texto chave, fundamental mesmo, que fala das promessas da aliança que Deus fez com Abraão. Tem muita coisa aí pra gente conversar. Para guiar a nossa conversa, claro, temos a Bíblia, Gênesis 15, e vamos trazer também algumas ideias, comentários de fontes como Enduring Word, Revival and Reformation e também dos escritos de Ellen White, né? Inclusive o comentário bíblico adventista que a lição até sugere. A ideia aqui é tentar desvendar esse texto, entender a estrutura, a mensagem principal e o que isso significa pra gente. A lição até toca naquele ponto, né? Como às vezes as ordens de Deus parecem meio estranhas, aquela tirinha lá das idades e chamados. Gênesis 15 mostra bem o Abraão lidando com isso, com a fé, no meio de circunstâncias complicadas. Bom, vamos lá, desempacotar isso. A coisa começa forte, Gênesis 15, versículo 1. Depois de tudo que rolou no capítulo 14, Deus aparece para Abraão numa visão e a primeira coisa que ele fala é: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, a tua grandíssima recompensa. Puxa, que jeito de começar, hein? É muito poderoso, né? E o fascinante é como Deus vai direto ao ponto, tipo, ele percebe o medo de Abraão. Ele não fala, vou te dar um escudo. Não, ele diz, eu sou o teu escudo. Ah, entendi a diferença. É a presença dele, não um objeto. Exatamente. A proteção é ele mesmo. E o mesmo vale para a recompensa. Eu sou a tua grandíssima recompensa. Não é só o que ele pode dar, mas quem ele é para Abraão. É uma segurança muito pessoal, muito presente. É isso que algumas análises, tipo a do Enduring Word, destacam bastante. Nossa, faz todo sentido. Uma segurança total oferecida ali. Só que, logo depois, versículos 2 e 3, a gente vê a humanidade de Abraão, né? A honestidade dele. Sim, ele abre o coração. Totalmente. Ele fala, Senhor Deus, que me darás, pois eu continuo sem filhos. Olha, um servo meu, nascido na minha casa, é que vai ser meu herdeiro. Ele até citou o nome, Eliezer de Damasco. Isso mostra a tensão, né? A promessa divina e a realidade que ele está vendo ali, na frente dele. Exato. Mostra que mesmo as pessoas de grande fé, como Abraão, têm suas lutas, suas dúvidas. É muito humano isso. E a resposta de Deus, nos versículos 4 e 5, como ele lida com essa dúvida? É extraordinária a resposta. Não porque ele repreende, mas porque ele reafirma a promessa de um jeito ainda maior. Ele não briga com Abraão pela dúvida. Pelo contrário, ele dá uma resposta ainda mais concreta e, nossa, espetacular visualmente. Como assim? Primeiro, ele corrige a ideia do Eliezer. Não vai ser esse o seu herdeiro, mas aquele que vai sair das suas próprias entranhas, direto ao ponto. E depois, ele faz um convite, quase uma experiência sensorial. Ah, a parte das estrelas. Isso. Olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que você consegue contar, imagina a cena. E aí ele completa, assim será a tua descendência. É uma forma de ensinar incrível, né? Usar o que é visível, o que é imenso, para garantir algo que ainda era invisível, o futuro. Tenta imaginar isso. No meio do deserto, céu limpo, sem luz da cidade, a quantidade de estrelas devia ser algo avassalador. Com certeza. Uma imagem para ficar gravada na mente de Abraão para sempre, né? Como diz o Enduring Word, talvez fosse essa a intenção. E é nesse clima todo, com essa promessa gigantesca, que a gente chega no versículo 6, que é onde a coisa fica, nossa, muito interessante. Diante dessa promessa que parecia impossível, o que Abraão faz? A resposta dele é tão simples na forma, mas com um peso teológico enorme. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Essa frase, ela ecoa pela Bíblia inteira. Imputado para a justiça. O que isso quer dizer exatamente? É tipo, Deus considerou ele justo porque ele acreditou? É por aí. Esse é um dos versículos mais importantes da Bíblia para a gente entender a salvação, especialmente a justificação pela fé. Imputar é como creditar, colocar na conta.
A condição de Abraão de estar certo com Deus não veio do que ele fez, das obras dele, dos méritos. Ah, entendi. Veio porque ele confiou. Ele acreditou na palavra de Deus mesmo quando tudo parecia dizer o contrário. Foi essa fé que Deus creditou a ele como justiça. Não era a justiça de Abraão, mas a justiça de Deus dada a ele. O apóstolo Paulo vai usar muito esse versículo lá em Romanos e Gálatas para explicar a salvação pela graça através da fé. Entendi. É a base da justificação pela fé. Mas sabe, para quem ouve pela primeira vez, pode parecer fácil demais. É só acreditar e pronto. Como é que as fontes tratam isso? Foi só um pensamento rápido de Abraão? Boa pergunta. Não é um acreditar superficial, tipo, só concordar com a cabeça. É uma confiança profunda, sabe? Que muda a vida da pessoa. Embora a justificação venha pela fé antes das obras, essa fé de verdade, ela vai se mostrar em ações, em obediência. A gente vê isso na vida de Abraão depois. Faz sentido. As fontes, incluindo Ellen White, mostram que a fé que justifica é uma fé que age, que se entrega, que confia mesmo sem entender tudo. Não é fácil, não. É transformador. E a própria sequência do capítulo 15 já mostra Abraão agindo, obedecendo. Entendi. E essa sequência é bem diferente, né? Versículos 7 a 11. Deus fala que tirou ele de Ur para dar a terra. E Abraão pergunta, como eu vou saber que vou possuir essa terra? E aí vem a instrução do ritual. Sim, um ritual bem gráfico. Pegar animais, novilha, cabra, carneiro, uma rola, um pombinho. E aí ele prepara os animais, parte os maiores ao meio, coloca as metades uma na frente da outra. Jenga tem que espantar as aves de rapina que tentam pousar ali. Nossa, que cena! Intensa, muito intensa. E se a gente pensar no contexto da época, esse tipo de ritual com animais cortados era conhecido no Antigo Oriente para selar um pacto muito sério, muito solene. Passar entre as metades era como dizer que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com esses animais, se eu quebrar esse pacto. Uau, era um juramento de vida ou morte, então. Exatamente. Só que aqui acontece algo único. No versículo 17, algo teologicamente muito pesado. O que é? Quem passa entre os pedaços dos animais... Deixa eu ver. O texto fala de um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, símbolos de Deus, né? Isso. Só Deus passa. Abraão, que é a outra parte da aliança, está lá, observando, talvez até dormindo profundamente, como diz o versículo 12. Peraí. Só Deus passa. O que isso significa? Se era um pacto, por que Abraão não passou também? Aí é que está o ponto central, talvez o ápice da graça nessa aliança. Se só Deus passa, é como se Deus estivesse assumindo toda a responsabilidade. Tipo, a garantia do cumprimento dessa promessa está em mim. Se isso falhar, a maldição do pacto quebrado cai sobre mim. Nossa! Quer dizer que o sucesso da aliança dependia 100% de Deus, não de Abraão. Exatamente. É uma garantia unilateral. Coloca todo o peso na fidelidade de Deus. Como as fontes apontam, isso faz da aliança uma promessa incondicional, garantida pela própria natureza de Deus. O pessoal do Revival and Reformation até conecta isso com o contrato de sangue em Cristo, onde Deus mesmo provê o sacrifício e garante a salvação. Caramba, isso muda tudo. Não é um contrato normal onde os dois têm que cumprir sua parte, igualmente. Pois é. E nesse cenário, aquela ação de Abraão, espantando as aves, versículo 11, ganha até outro sentido, né? Qual? Ellen White sugere, lá no Comentário Bíblico Adventista, que essas aves podem ser as dúvidas, as influências ruins, as distrações que tentam sujar o sacrifício, sabe? Tentar minar a nossa fé, nossa entrega a Deus. Abraão teve que ser vigilante ali para proteger aquele momento sagrado. Faz sentido. Proteger a própria fé das coisas que tentam atrapalhar. E no meio disso tudo, enquanto Abraão está naquele sono profundo, verso 12, Deus revela o futuro dos descendentes dele, né? Versículos 13 a 16. Sim, uma profecia bem específica. Fala de peregrinação, escravidão, aflição por 400 anos numa terra estrangeira, mas também promete que Deus vai julgar a nação que os escravizar e que eles vão sair de lá com muitas riquezas. Isso é claramente sobre o Egito e o Êxodo, né? Sim. As fontes concordam que é uma predição direta disso. Pode ter um debate sobre os 400 anos aqui versus os 430 de Êxodo 12, mas a essência da profecia é clara. E o versículo 16 ainda traz algo muito interessante sobre Deus. O quê?
Ele diz que os descendentes só voltariam para a terra na 4ª geração porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Ah, a questão dos amorreus. O que isso quer dizer? Que Deus estava esperando o pecado deles chegar a um certo ponto? Exatamente. Mostra a paciência de Deus, a longanimidade dele, mas também mostra a justiça. Ele não tira um povo da terra simplesmente para dar para outro. Ele dá tempo, chance de arrependimento, mesmo para nações que não seguiam. A posse da terra por Abraão estava ligada ao tempo de Deus, que considera a justiça até com os povos que já estavam lá. Nossa, que complexo! Paciência e justiça andando juntas? Isso. O comentário bíblico, citando Ellen White, fala sobre como Deus aguenta a rebeldia por um tempo, mas chega uma hora que a justiça age. Mostra um Deus que é gracioso na promessa, mas justo nos seus atos. Uau! E, finalmente, ali no finalzinho, versículos 17 a 21, depois que o símbolo de Deus passa entre os animais, ele confirma a aliança da terra de novo, né? Confirma e define. A tua descendência dei esta terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e ainda lista os povos que moravam lá. A promessa agora ganha limites geográficos, mesmo que a posse total ainda fosse demorar. Então tá, depois de passar por tudo isso, o que a gente tira de Gênesis 15? Se a gente fosse resumir as grandes ideias, os pontos-chave. Olha, Gênesis 15 é riquíssimo. Primeiro, sem dúvida, a justificação pela fé, V6. Estar certo com Deus vem por crer nele, não por fazer coisas para ele. Isso é central. Ok, justificação pela fé. Que mais? Segundo, a natureza da aliança de Deus. É algo sério, solene, confirmado com símbolos e, o mais importante, é garantida pela fidelidade de Deus de forma unilateral, V17. Certo. Aliança garantida por Deus. Terceiro, a certeza das promessas divinas. Mesmo que demore séculos, mesmo que pareça impossível, tipo ter um filho na velhice ou ter descendentes como as estrelas, Deus cumpre. Promessas certas mesmo que demorem. Quarto, o simbolismo do sacrifício. Aponta para a seriedade do pacto e, lá na frente, para Cristo. Quinto, aquela tensão real entre a dificuldade futura, a escravidão prevista e a libertação garantida. A vida de fé tem dessas coisas. Verdade. Aflição e libertação. E sexto, o caráter de Deus, que mistura paciência e justiça, como a gente viu no caso dos amorreus. Ele é longânimo, mas também é justo. Puxa, quanta coisa em capítulo só. Agora, o desafio. Como a gente traz isso para a nossa vida hoje? Como aplicar essas verdades tão antigas? Bom, acho que a primeira coisa é o chamado para a gente confiar nas promessas de Deus, mesmo quando a espera é longa. O Abraão esperou muito pelo filho, a gente também espera, né? Por respostas, por mudanças. Gênesis 15 nos anima a manter a fé, mesmo quando tudo parece dizer não. Essa é difícil, né? Esperar é um teste tanto. E a justificação pela fé. Como isso muda a nossa vida prática? Muda tudo na forma como a gente se vê e se relaciona com Deus. A gente pode parar de tentar merecer o amor de Deus com nosso esforço, nossa performance. Nossa aceitação vem pela fé na promessa dele e na obra de Cristo. Isso liberta a gente da culpa, que paralisa, e também do orgulho, né? A gente precisa abraçar essa justificação pela fé como a base de tudo. É libertador mesmo. Que mais? Aquele ritual da aliança, por exemplo. A gente pode ver a aliança com Abraão como uma sombra da nova aliança em Cristo. Do mesmo jeito que só Deus passou entre os animais, garantindo o pacto, em Jesus, Deus mesmo veio, viveu, morreu, ressuscitou para garantir nossa salvação. O nosso pacto hoje é selado com o sangue de Jesus, garantido por Deus. Isso dá uma segurança enorme. E as aves de rapina? Aquilo que a Ellen White falou sobre não deixar macular o sacrifício. Isso nos leva a pensar em como a gente lida com a dúvida, com as distrações na nossa caminhada espiritual. Quais são as aves de rapina hoje? O pessimismo, o desânimo, as vozes que dizem que Deus não vai cumprir, as preocupações que abafam a fé. A gente precisa ser vigilante, como Abraão foi, para proteger nossa confiança em Deus dessas coisas que corroem. Um chamado para cuidar da nossa fé.
E por último, aquela questão do tempo de Deus, a profecia do Egito, os amorreus. Isso ensina a gente a reconhecer e respeitar que Deus tem o controle do tempo. Ele tem um cronograma que a gente nem sempre entende. A promessa pode demorar, o juízo também pode parecer que tarda, mas ele está no comando. Isso pede paciência e confiança de que ele age na hora certa e do jeito certo, mesmo que seja misterioso para nós. Não adianta tentar apressar Deus ou se desesperar na demora. São pontos muito práticos mesmo. Mostra como essa história de milhares de anos atrás ainda fala com a gente hoje. Fala muito, Abraão é sempre apresentado na Bíblia e nos escritos de Ellen White como um modelo de fé. Não um herói perfeito, longe disso, mas alguém cuja fé foi provada, vacilou às vezes, mas que, no fundo, se agarrou na promessa de Deus. A fé que ele mostrou ali em Gênesis 15 é o modelo, é o tipo de fé que leva à salvação. E isso, claro, levanta a questão para nós, né? Como a gente está vivendo essa herança de fé hoje? Nas nossas lutas, nas nossas esperas, nas nossas promessas impossíveis. É verdade. Gênesis 15 deixa a gente pensando nisso. Como é que essa atitude do Abraão de acreditar no que não via, esperar o que parecia impossível, confiando só na palavra e no caráter de Deus, como isso pode mudar a nossa história, a nossa caminhada? Talvez a grande lição aqui seja que a base da nossa aliança com Deus tem menos a ver com o que nós fazemos para Ele e muito mais a ver com em quem a gente escolhe confiar, especialmente quando tudo parece incerto, né? Confiar não na nossa força, mas na fidelidade daquele que fez a promessa e passou sozinho entre os pedaços. Até amanhã no próximo estudo, até mais!